Existe um vídeo que já apresentamos os dados, calculamos a média, calculamos a moda e calculamos a mediana. Agora, queremos calcular com as mesmas medidas de tendência central por intermédio de software com linguagem R. Linguagem R é uma linguagem criada para análise de dados ou análise de estatísticas, né? E tem desenvolvido de uma forma considerável no mundo, e os analistas, cientistas e engenheiros usam para analisarem ou resumirem dados ou tratarem de problemas que envolvem números. Então, nós vamos mostrar os comandos necessários. Um dos trabalhos que o estudante deve fazer para simplesmente dominar ou começar a atuar com o aplicativo R ou o software R é simplesmente força de vontade, porque na verdade os comandos estão em inglês, mas é inglês simples e que requer simplesmente práticas ou repetição da sua nomenclatura. Por exemplo, se eu quiser calcular a média que nós calculamos, trouxemos nome e dados, mas no comando, ou seja, nesse software, é necessário que eu guarde esta variável de dados por intermédio de igualdade, ou seja, vai ficar assim. Em vez de eu escrever só dados, eu vou escrever dados e vou colocar igualdade e vou colocar a letra C. Esse C significa concatenar ou juntar os dados do mesmo vetor. Esse vetor se chama de dados. Outra informação é que estes dados que eu escrevi, como escrevi com letra maiúscula e com S, deve sempre que eu quiser chamar estes elementos que estão aqui, terei que escrever deste jeito. Se eu escrever com D minúscula, não vai reconhecer. Ou seja, o software é mesmo rigoroso com relação à escrita. Agora, quero calcular a média. Eu vou colocar aqui uma barra para indicar. Eu quero calcular a média desses dados. Simplesmente vou escrever comando MEN, assim, MEAN, que é min, que em inglês significa média, e vou escrever dentro dados. Ou seja, quero média desses dados. Depois de eu correr isso aqui, eu escrevo isso assim desse jeito, faço o Enter, então toda essa informação está reservada neste vetor ou esta variável de dados. Quero calcular a média, chamo dados. Quero calcular a moda. A moda é um pouco trabalhoso, mas também é simples. Nós vamos escrever primeiramente o subset, que é o subconjunto. Vamos abrir parênteses. Depois vamos escrever o table de dados, que é o table de dados, assim, que significa tabela de dados, o table de dados. Vamos fechar e vamos escrever de novo o table de dados, com vírgula, table de dados. Agora vamos colocar dupla igualdade. A igualdade aqui não é igualdade aritmética, na verdade, é igualdade matemática. Essa igualdade significa atribuir esses elementos dentro deste vetor. Então não é igualdade. A igualdade aritmética nossa não é, escreve-se dupla igualdade. E vamos colocar o max, que significa máximo. Ou seja, estamos a buscar o elemento que aparece mais dentro desses dados. Então escrevemos table de dados, que também significa frequência absoluta, né? Para quem não quer frequência absoluta, usamos também table de dados. Então tabela de dados, vírgula, tabela de dados, máximo, abrimos parênteses, voltamos a escrever tabela de dados. Assim nós buscamos a nossa moda. Ok, já temos a média, agora buscamos a moda, vou colocar aqui 2. Agora, para calcular a mediana também é simples, é só escrever median, assim como você pode escrever median e escrevemos os dados. Ok, medida de tendência central. Calculei a média, calculei a moda e calculei a mediana. No outro vídeo nós apresentamos como calcular manualmente. Deu-nos todo o trabalho, colocamos na máquina e deu média 10. E para calcular a moda, tivemos que contar o valor que aparece como frequência, que é a moda. Para calcular a mediana, tivemos que saber que, primeiramente, temos que organizar os dados em formato de rol e sempre que for par, temos que buscar a posição da metade, mas a posição da metade do seu sucessor a dividir por 2. E sempre que for ímpar, temos que buscar a posição da metade simplesmente. E fizemos de novo. A mesma forma que faremos com o R. O R é instalado no computador e também já mostramos como que se instala e vamos simplesmente trabalhar já como encontrar a média, como encontrar a moda e como encontrar a mediana. Ok,
se eu quiser encontrar, existe um comando chamado summary, não é? Em que ele me dá o mínimo, me dá o primeiro quartil, me dá a mediana, me dá a média, me dá o terceiro quartil e também me dá o máximo. Como é que eu faço? Simplesmente escrevo summary, assim que eu escrever, abro parênteses, também chamo do meu vetor dados. Ele também vai passar algumas informações. A única informação especial que ele não passa é mora em que este comando sucede já faz. Dizer que os comandos que nós estamos a usar aqui são comandos base do RStudio. Ou seja, se nós quisermos usar outros comandos que não são de base, temos que instalar o pacote dele, temos que ter internet no computador, instalar o pacote, depois buscarmos a biblioteca para assim executarmos o comando que nós estamos a necessitar, que está fora de comandos de base do R. Até aqui, fechamos, estamos juntos.